o cérebro da gente precisa desses referenciais, dessas medidas, dessas métricas. Então dizer, eu quero ter sucesso, eu quero crescer minha empresa, isso é abstrato. Quando você coloca lá, todo dia eu tenho que bater essa meta aqui, aí o cara cresce mais de 50% em um mês só. Sucesso é sempre um direcional que você vai ter de sair de um ponto A para um ponto B. Sucesso é seu ponto B aqui, chegar nesse ponto B, né? O que é sucesso para você? Entregar metas, objetivos. O que mais? O que é sucesso? Ter qualidade de vida, paz, ser rico. Boa. Olha só, um aprendizado aqui que vocês têm que levar para a empresa de vocês também, para a vida e para a empresa. O cérebro não entende isso que vocês falaram aí, não. O cérebro ele não entende, essa coisa é muito abstrato. Ser rico é abstrato, ter paz é abstrato. O que é ter paz na prática? O cérebro entende coisas práticas. O que é satisfação? O cérebro entende o seguinte: ter paz eu vou trabalhar X horas e vou descansar tantas horas. Eu vou pra praia, eu vou pra aqui, vou pra ali. O cérebro só entende coisas concretas. E isso é a diferença que a gente tem que trazer para os negócios. Por isso que é importante ter metas. Porque quando se você trabalha sem metas, o cérebro não tem um referencial do que buscar. Vamos crescer. Crescer quanto? O cérebro quer saber de número. E isso não é só um aspecto racional do cérebro, não. Isso é um aspecto pragmático, mas mais do que pragmático, ele é emocional. Porque quando você tem esse referencial, todo o seu lado emocional vai buscar esse número, por exemplo. Então a gente tem lá uma empresa chamada KL Eletricidade, que a gente fez um trabalho, eu falo muito dela, que é bem emblemático. Eles não tinham metas. Aí a partir do momento que coloca a meta, aí acontece duas coisas. Primeiro você cria um referencial. Aí eu vou falar um pouco agora do lado do cérebro. O cérebro humano, a gente tem uma série de neurônios, né, que fazem diversas interações entre neurônios. E essas interações, que são chamadas de sinapses, elas, a depender de como você interpreta os diversos estímulos sensoriais, vai despejar uma série de hormônios, que são os neurotransmissores. Esses neurotransmissores tipo dopamina, serotonina, oxitocina, cada um tem uma função. Um hormônio como a dopamina, ela gera a sensação de prazer, motivação. Ela e outros hormônios trazem isso aí. Então quando você coloca a meta, a pessoa gera dopamina na pessoa, desde que ela acredite que seja possível chegar lá. Então lá na KL, a gente colocou meta para o time de vendas e a galera começou a bater meta. E aí você via a euforia da galera. Vocês estão passando por isso na Forte Pharma também. Colocou meta lá, já estão superando metas pra frente, né? O time fica motivado ou não fica? Demais. Aí bateu a meta. Aí a energia vai lá pra cima. Aí qual é o cuidado? Porque quando você bate a meta, você gera a serotonina, que é um hormônio de saciedade. De, tá legal, massa. Tá. Aí ele baixa essa energia de motivação. Por isso você tem que botar outra meta. Então os meninos aqui mesmo na Forte Pharma, eles escalonaram um crescimento até o final do ano, né? Todo mês tem uma meta. Aí esse mês de julho já bateu qual meta? Setembro. Ele tinha 100 mil no início do ano, aí ele botou 105, 110, 115. Aí quando a gente tá falando que bateu a meta de setembro, ele tinha estipulado uma meta para setembro, eles já bateram agora em julho. Porque é outra coisa importante sobre meta. Você não pode deixar essa meta muito distante da realidade, porque pode desestimular a equipe. Aí vai ter o efeito contrário. Mas às vezes a meta ela é distante da realidade sim, tá? Se você tiver como identificar isso. Aí o que você tem que fazer? É o que eu chamo de transformar a meta em algo ridículo. Sair esmiuçando essa meta, que foi a conta que vocês fizeram com as farmácias lá. Eu vou dar um exemplo assim. Vamos dizer que eles queiram crescer 30 mil a mais no mês. Aí, 30 mil... é um número, tem 100 mil por mês, 30 mil é uma grana boa, 30%. Eu vou crescer 30%. Mas ele fala, não, mas 30 mil dividido por 5 unidades, dá quanto? 6 mil. 6 mil é o que cada loja tem que dar. Aí cada loja, 6 mil, abre todo dia, né? Abre todo dia. 6 mil dividido por 30, dá quanto? A mais por dia? 200, né? Quantos vendedores tem cada loja? 4. 200 por dia. Dividido por 4 dá quanto? 50. Quantos clientes tem cada vendedor em média por dia? Assim, chute.
50 dias. Aí a gente tá falando que ele tem que vender R$1 a mais. Aí o que é R$1 a mais? Aí você chegou lá, oferte um complexo vitamínico. Isso é ridículo ofertar para todo cliente. Aí o cara vai ver, não, eu não consigo, eu consigo R$5 a mais, não é um é pouco. Aí às vezes a gente fica focando na medida histórica, que é o faturamento, chama-se medida histórica. Faturamento é medida histórica. Vender, ofertar uma caixa por dia é medida de direcionamento. Existem 3 medidas. Medida histórica já aconteceu. Meta de faturamento, de lucro, já aconteceu, já foi lá, vendeu, já foi. Aí qual é o erro? A gente fica monitorando medida, isso é muito comum no mundo todo. Só vai lá, reunião final do mês, time de vendas, qual foi a positivação, qual foi não sei o que, mas tudo aqui já aconteceu. O que você tem que medir? É direção e tempo real. Medida de direção. O que me vai fazer crescer esse faturamento? Vender uma caixa a mais de tal produto. Abordar tantos clientes. Fazer parte de tal relatório, dependendo da área administrativa. Então eu tenho que, essa semana, eu tenho que entregar isso. Isso vai contribuir com o resultado final lá. Então a medida de direção é quantas caixas eu vou ofertar de um complexo vitamínico. A gente fazia isso lá no Vieira. Mas, cara, eu fiquei olhando assim, rapaz, se cada vendedor fizer a sua melhor média histórica, a gente cresce uns 7 milhões mês. Aí eu pedi só para crescer 2 milhões. Aí já todo mundo fica... Não, eu mostrei assim, ó, faz isso. O que cada um tem que fazer? Aí você tem a medida de direção. E na prática, essa medida de direção ela tem que ser transformada no que é aquela prática ali. Eu quero aumentar a minha clientela. Eu tenho que fazer quantas ligações? Quantas ligações para fazer uma abordagem ativa? Então o que eu tenho que fazer para compor aquele resultado? Eu quero atrair pessoas para o meu negócio lá no marketing. Quantas postagens eu tenho que fazer? E que teste eu vou fazer? Então você foca na tarefa que vai te levar àquele resultado. O que é uma medida de tempo real? Pega o carro, quando você tem lá combustível, aí o combustível ele fica parado, ele vai baixando, né? Temperatura. Aí o que acontece? O que é importante a gente ter essas medidas, tanto de tempo real, a direção. O que acontece se o carro cair lá no vermelhinho lá? O que ele está dizendo ali? Reserva. E o que você tem que fazer? Abastecer. Se a temperatura estiver muito alta, é problema, né? Tem que fazer o quê? Tem que parar. Aí ver o que está acontecendo. Se você está na rodovia, aí tem aqueles pardalzinhos, os radares. Você está a 100 por hora e lá no radar está dizendo que é 50. Aí você está lá, 50. Quando bate lá o painel dizendo que é 50, você faz o quê? Você olha para o seu painel, né? E aí vê, pô, tá 100 aqui. O que você faz? Freia. Essas medidas, ter esse monitoramento, é pra gente tomar decisão. Você toma decisão, tá muito acima, toma decisão. Quando você faz gestão sem esse monitoramento, você vai tomar decisões aleatórias. É que nem botar o dedo na boca e ver aquele lado que o vento está soprando. Você tem que ter instrumentos para avaliar. Agora, a maioria das vezes é bem comum a gente ter instrumentos para avaliar só medidas históricas. Vocês trabalham com proteção veicular, não é isso? Você pode buscar ali, através de uma ferramenta, abordar X pessoas. Eu tenho que ter X contatos para gerar X reuniões. Aí lá na frente, o que dá? Faturamento. É muito dinheiro na mesa dos negócios que tem por não fazer atuação em cima de medida histórica, que é onde você aumenta e melhora a performance. O ChatGPT pode ajudar vocês nisso. Você vai botar lá a sua área, eu quero que você me diga que medida de direção eu posso trabalhar aqui. E aí ele vai dar lá uma lista para você poder pensar e aplicar no seu negócio. Rapidinho. Então, o cérebro da gente precisa desses referenciais, dessas medidas, dessas métricas. Então, dizer, eu quero ter sucesso, eu quero crescer minha empresa, isso é abstrato. Quando você coloca lá, né, Rodrigo, lá, todo dia eu tenho que bater essa meta aqui. Aí o cara cresce mais de 50% em um mês só. E vai crescer mais ainda. E outra, não baixa mais não. Não tem como desver. Aí o lado bom do cérebro, ele encontra um padrão. Então encontrou o caminho, você não tem como voltar mais. Então um dos pontos que você tem que ter enquanto líder é dar clareza para a sua equipe de onde vocês querem chegar. E tem que ser específico. Eu quero vender tanto, eu quero fazer tal processo, tal relatório, tal abordagem de cliente, direcionado, na prática. E tornar isso medida de direção e trazer a equipe
para fazer no dia a dia. Tem que deixar mais mastigado possível. Por isso que entra a questão de gestão de processo, falou, né, ferramenta de processo. Por quê? Você tem que ter um processo que atue para a equipe executar, não deixa aleatório. Então, existem alguns princípios fundamentais para você ter êxito como líder. Estabelecer esse ponto B, a gente vai falar mais em análise de cenário, vou aprofundar mais aqui, porque isso aqui é a essência de um grande líder. Por que é a essência? Um princípio fundamental de um líder é o seguinte: quem aqui gosta, levanta a mão aí, quem gosta de jogar em time que perde? Oxê, levanta a mão, minha gente. Agora, quem gosta de jogar em time que ganha? Todo mundo gosta de jogar em time que ganha, não é? Então, esse princípio aqui é o princípio que eu falo aí, que está na página 5, superar metas. A gente tem que superar metas. Isso tem que ser o nosso modelo mental. Conduzir a equipe, e não é se sabotar não, tá? De tipo, vou botar uma meta baixa aqui para eu superar, para se enganar, não. É você criar possibilidades para você ter resultados incríveis. Sim, é possível. Só que primeiro tem que ter esse modelo mental em você. Se você estiver muito conformado, conformada, você não vai transmitir isso para a equipe. Que a equipe lê em você. Agora, se você é inconformada, que é o chamado inconformismo construtivo, imprime isso no seu time, ele vai devolver. Como é que eu imprimo isso no meu time? Através das práticas, de ter metas, de ter celebração de resultados, de ter promoção para quando a pessoa ela merece. Uma série de práticas que a gente vai mostrar aqui hoje e amanhã. Mas você tem que colocar em prática. Fazer do mesmo jeito, não. Comunicar isso, expectativa. Sabe qual é a primeira coisa que eu faço quando eu assumo uma equipe? Alinhamento de expectativa. Eu aprendi isso com a gestora minha lá na Vale, a Cristina. O que é esse alinhamento de expectativa? Sento com cada pessoa da minha equipe. O que você espera de mim como líder e o que eu espero de você como liderado. Eu falo, cada um. Porque às vezes você tem uma expectativa e o seu liderado tem outra. Aí você senta com cada um, ó. Marca um dia, um horário, ó. Vamos fazer aqui um alinhamento de expectativas. Vou dar um exemplo. Você tem um novo desafio. Você vai sair daqui e vai sair com a cabeça cheia de ideias. Pô, vou fazer tal coisa. Definiu a meta geral. Alinhe expectativas. O que você espera de cada pessoa da sua equipe para atingir esse resultado? Tem que ter essa comunicação direta ali. E pergunta o que essa pessoa espera de você como líder. E esteja aberto a ouvir. Porque esse diálogo é necessário e fundamental para a gente ter time de alta performance. E isso aqui vai ajudar você a superar metas, que a pessoa vai sentir responsabilidade e vai começar a correr atrás dos resultados que você precisa na empresa.